O salmista Davi, por exemplo, ele dá um testemunho acerca daquilo que ele aprendeu nas aflições. Do Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom, Senhor, eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele reconhece aqui com gratidão no coração, e ele testemunha o quanto foi bom ter passado pela aflição para aprender os decretos de Deus. Queridos, nós aprendemos no meio das aflições. Há uma pedagogia de Deus no meio dos eventos, visando o nosso bem. Deus tem um propósito, mesmo quando nós somos afligidos. Não há absolutamente nada que aconteça em nossas vidas que não esteja dentro do controle de Deus. Paulo diz em Romanos 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Queridos, nós aprendemos aqui, queridos, que o nosso Deus, Ele vai levando todas as coisas a cabo, todas elas vão contribuindo para o nosso crescimento, para o nosso bem, para sermos transformados de glória em glória, a sermos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem um propósito, até mesmo então, nas tribulações, nas aflições, enfrentamos, tudo tem um fim proveitoso para nós, pois Deus, Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar, Ele quer que aprendamos os seus preceitos, aprendamos a sua palavra. Ele quer fortalecer a nossa fé no meio das aflições, no meio das provações. Portanto, queridos, nós temos motivos para a gratidão ao Senhor. Não é motivo para sentirmos entristecidos, desanimados, amargurados ou sobrecarregados, com lamúrias ou com queixumes, mas nós aprendemos aqui através de Paulo a manifestar um sentimento, a partir do versículo 16, a manifestar esse sentimento de regozijo no Senhor, sempre constantemente, e também de oração constante pela busca do Senhor, e gratidão ao Senhor também em todos os momentos da nossa existência, em todas as situações. Paulo está nos ensinando isto, queridos. E nós vimos então que o apóstolo Pedro, ele escrevendo à igreja da dispersão, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, Pedro diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Pedro está dizendo para esses irmãos aqui a se alegrar no meio da provação a qual é destinada a eles. Alegria e também com gratidão no coração, gratidão ao Senhor, no meio das adversidades, das circunstâncias difíceis e de sérias provações. Veja o exemplo de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, quando soube que, por decreto do rei Dário, que nenhum homem poderia invocar a Deus durante o prazo de 30 dias, Daniel entrou no seu quarto e ele deu graças a Deus conforme seu reverente costume. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, ele manifestava a gratidão a Deus no meio da aprovação. Ele se curvava, ele orava, buscava intensamente a face do Senhor e agradecia e se regozijava diante do Senhor. Ele aprendia também nesse momento de provação. Queridos, João Calvino, comentando a respeito
da pedagogia de Deus, daquilo que Ele quer nos ensinar. Ele nos oferece através das aflições. Ele exorta, nos diz assim: os homens são incapazes de sentir seus pecados, a menos que sejam levados pela força a conhecer-se por si mesmo. Por isso, vendo que a prosperidade nos embriaga, de tal maneira e que quando estamos em paz, cada um se adula em seus pecados, temos que sofrer pacientemente as aflições de Deus, porque a aflição é autêntica mestra que nos leva ao arrependimento, para que nós mesmos estejamos diante de Deus e aprendamos a odiar os nossos pecados, os quais anteriormente nós banhávamos nele. Queridos, nós aprendemos com a adversidade. A pedagogia de Deus nos traz ensinamentos. Por isso que Paulo também diz em Tessalonicenses 5:18, Paulo disse: em tudo dai graças. Ele falou a essa jovem igreja perseguida, pressionada, mas que ela deveria manifestar na sua fé no Senhor. E na medida que ela ia manifestando a sua fé no Senhor, essa igreja ia se amadurecendo cada vez mais, crescendo na graça de Deus, superando as adversidades, superando os eventos contrários. Ela ia crescendo cada vez mais. Queridos, nós podemos aqui relembrar da vida do apóstolo Paulo, que ele e Silas, eles tiveram uma experiência em Filipos, na cidade de Filipos, quando eles foram levar então o evangelho. Eles testemunharam ali, quando eles foram presos por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam ao Senhor, cantavam louvores ao nosso Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Queridos, nós vemos aqui que eles louvavam o Senhor, agradeciam ao Senhor, eles tinham uma atitude de ação de graças a Deus diante daquela circunstância. Eles manifestavam a confiança em Deus, no cuidado paternal de Deus, mesmo sem entender tudo que estava acontecendo, os fatos, os eventos. Ainda assim eles manifestavam a fé no Senhor e agradeciam a Deus, dando graças a Deus por tudo que estava enfrentando ali. Eles louvavam então o nome do nosso Deus. Queridos, são muitas outras razões pelas quais nós podemos manifestar gratidão ao nosso Deus, como Paulo ensina a igreja de Tessalônica, como Paulo também e Silas eles fizeram, como os cristãos ali no passado. Nós também aprendemos em todos os momentos e circunstâncias da nossa existência sermos gratos a Deus, sermos gratos ao Senhor pela saúde que Ele nos concede, pelo alimento, pela família a qual Deus nos dá, pela vocação, emprego, pelas circunstâncias adversas as quais nós enfrentamos nessa vida. Manifestarmos o nosso sentimento de gratidão a Deus por tudo. Queridos, vamos orar ao Senhor, nos curvar diante de Deus, agradecer ao Senhor com alegria no nosso coração por tudo que Ele tem feito até aqui. O Deus que tem nos abençoado no passado, Ele está abençoando hoje e continuará fazendo. Nos curvemos diante dEle, expressemos a nossa alegria, oremos ao Senhor sem cessar e sejamos sempre gratos a Deus por tudo, em todas as circunstâncias e em todas as ocasiões da nossa existência, queridos. Que assim seja, queridos, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus e Pai. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te agradecemos neste momento, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na vida de cada um de nós, na vida da tua igreja, do teu povo, na vida dos nossos irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito em meio a tribulações. O Senhor Deus tem abençoado as nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Deus, com o teu grande amor. Deus, o Senhor nos constrange com o teu
amor, nós não merecemos a tua graça, o teu favor. Ó Deus, nós nos curvamos diante do Senhor e te agradecemos por tudo que tem feito até aqui, Pai. Ó Deus, e te pedimos, Senhor, que continue abençoando o teu povo, a tua igreja, os nossos irmãos. Ó Deus, derrame graça sobre a vida de cada um, Senhor. Nós oramos ao Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor proteja, que o Senhor conceda a cada um uma boa noite, ó Deus, em paz, guardados, protegidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.